Espírito me tomou, não me pediu, não me convidou, me tomou. Me tomou pela mão e me levou. Se me levou, eu não fui convidado, eu estou indo quase que obrigado. E eu acho interessante porque tem versões da Almeida que diz assim: me tomou, me levou e me deixou. Porque quando Deus te toma e você vê a mão dele te levando, por mais que seja para entrar no vale, o desespero não toma conta, porque você diz: estou no vale, mas estou na mão de Deus. Só que aí logo, no mesmo versículo, o texto diz: e me deixou lá. Ou seja, a mão que ele viu tomando e levando agora se ausentou do ambiente. E que ambiente é esse, irmão? Um ambiente de vale, profundo, escuro, úmido, aonde está cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Escute isso. Para por um instante para analisar a cena da visão. Ela é boa? Gente, imagina crânio para tudo que é lado, caveira para tudo que é lado, e você bem no meio, dizendo: Deus. Imagine que a única mão que você viu, que te conduziu, de repente não está mais naquele lugar. Existem momentos da nossa vida cuja fé precisa estar preparada para não ver mais a mão de Deus onde sempre esteve. Às vezes isso acontece. Mas ele ouviu uma voz. Por quê? Porque eu já disse e repito, a palavra é o suficiente. Você pensa que precisa de muita coisa, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu já liberei palavras sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre a tua casa. E ela é o suficiente. Veja, a mão que Ezequiel viu levar não está mais com ele ali, mas a voz de Deus continua se manifestando. Pegue a mão de alguém aí agora, segure com poder, com autoridade. Faça isso porque eu estou te pedindo. Não precisa sentir não, não precisa conhecer não. Comece a testar como está o nível da sua obediência agora. Porque se você não consegue obedecer um comando simples desse, imagina acreditar nos milagres que Deus disse que iria fazer. Então vamos lá, obedeça. Segure a mão de alguém aí agora. Se essa pessoa estiver segurando meio requenguela, meio fraquinho, fica sem graça não. Dá uma apertada na mão dela para ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Oh meu Deus. Apertando a mão dessa pessoa, diga assim: pode faltar tudo, até mão te segurando. Solta a mão dele agora, solta. Diga: mas não pode faltar a voz de Deus. Deus está dizendo: fica com a palavra que eu liberei para os teus dias. Enquanto você tiver palavra, haverá esperança no vale. Enquanto você tiver palavra, haverá medida o suficiente da fé para que um exército se levante. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, o bêbado vai parar de beber, o traficante vai deixar de traficar, a prostituta vai deixar de prostituir. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, a depressão vai tentar te controlar, mas não vai conseguir. O medo vai tentar te paralisar, mas não vai conseguir. Deus está dizendo: você não percebeu ainda que você só está vivo por causa da minha palavra. É a minha palavra que te move, é a minha palavra que te sustenta, é a minha palavra que tem pagado as tuas contas, é a minha palavra que te deu um ministério, foi a minha palavra que sustentou teu casamento, foi a minha palavra que te livrou de um divórcio, foi a minha palavra que te livrou. Tu está debaixo da minha palavra, e está na hora de você entender que ela é suficiente. Só que isso não é filosofia não. Isso aqui não é uma palestra motivacional não. Isso aqui é concentração de fé. E o Senhor está dizendo: eu vim logo no início do seu ano para te ensinar a corrigir. O que, Camila? Duas coisas. Primeiro, a medida da sua fé. Segundo, a expectativa dela. Aonde ela tem que estar? Na palavra que Deus disse a seu respeito. Então veja o que fazemos. Devemos fazer o que fez Ezequiel. E isso não tem nada a ver com sentimento.
Se fôssemos levar para o lado do sentimento, quem aguenta mais 15 minutos comigo, gente? Mais 15. Eu vou perguntar para quem está em pé, porque para quem está sentado é mole responder. Só para quem está em pé, vocês aguentam mais 15 minutinhos? Maravilha. Ezequiel não vai sentir nada no vale. Se ele fosse sentir alguma coisa, a única coisa que ele ia estar sentindo era o quê? Vendo um monte de caveira. Medo, irmãos. Sozinho. Sei lá se o homem estava dormindo, onde ele estava, o texto diz que tomou. Quando ele acordou, já estava lá. Meu Deus do céu, ele vai pensar que está num pesadelo. Aí vem a voz do Senhor: filho do homem, poderão viver esses ossos? Se liga. Como é que não é nada sobre o que você sente, é tudo sobre o que você sabe e é capaz de praticar, de obedecer. Porque a medida da fé para milagres são 2 passos. Primeiro, conhecer, depois, praticar. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. Eu acho linda a resposta dele. Sabe o que ele está dizendo? Desse vale aqui eu não sei de... Ele não inventa. Eu não sei de nada. Parei aqui agora, do nada. Ele não inventa. Profeta de verdade não inventa. Ele é capaz de reproduzir com fidelidade o que Deus disse. Presta atenção. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. 2 coisas. Primeiro, ele está dizendo assim: Senhor, desse vale eu não sei, mas do Senhor eu sei que tu podes fazer o que quiseres. É isso que ele está dizendo. Deus se agrada e diz para ele: filho do homem, então profetiza. E Ezequiel começou a profetizar. Não sei o que eu vou falar. Profeta não inventa, profeta só repete o que Deus já disse. Filho do homem, poderão viver, Senhor Deus Jeová, tu sabes. Então profetiza. E ele fica caladinho. E diz ele assim, filho do homem: vento dos 4 cantos. E ele repetia: vento dos 4 cantos, sopra sobre este vale, dizia Deus. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Deus dizia: diga-lhe assim, filho do homem, ossos secos. E ele dizia: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele repetia: ouçam a palavra do Senhor. E os ossos continuam como? Sequíssimos. E o vale continua como? Parado. Só que à medida que ele ia repetindo o que Deus falava, de repente o texto diz que ele começou a ouvir Foi nessa hora que ele começou a crer. De repente, um vento que foi unindo cada osso a seu osso. Imagina um barulho de osso agora. Irmãos, quando Deus começa a cumprir o que Ele disse, às vezes as coisas que estavam feias parece que vão ficar pior. Porque se as caveiras tudo paradinha já assusta. Não, para imaginar a cena de numa visão você vê as caveiras ganhando corpo e se trimilicando e se ajuntando. É fêmur, é pé, Eu tenho certeza que quando ele viu isso, ele começou a ver o poder da palavra que ele estava liberando. Se ele já cria antes, agora ele está como? Gigante. Quem aqui já sentiu que ficou gigante em algum momento? Quando a unção de Deus mesmo te toma, que tu diz: não sou mais eu não, estou gigante. Não é? Não é? Quem já sentiu? Não é? É o que está acontecendo com Ezequiel. Então veja, o que ele sentia? Provavelmente medo. Mas enquanto ele repetia, a fé dele foi se agigando. Só que ele não usou esse tempo para falar do que ele sentia. Ele só usou esse tempo para repetir aquilo que Deus já tinha. Você está entendendo como é que se agiganta a fé? Deus está dizendo: use tudo que eu já disse a seu respeito. Você não é um profeta somente quando diz assim, diz o Senhor. Você também é um profeta quando no meio do vale que você está, você abre a sua
sua Bíblia no meio de um dilema e lê ela no Salmo 91, contrariando a realidade de desgraça, e começa dizendo: o corredor daquele hospital aonde você faz hemodiálise, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Deus está dizendo: agigante a sua fé no ano de 2023, como repetindo tudo que Deus já te disse. Quando o cachaceiro do teu marido olhar para você e ele disser: eu nunca vou ser crente, olha para ele e diz: não me importa o que você disse, mas o que a palavra de Deus disse a seu respeito. Tu serás um pastor, tu és uma bênção, tu és um milagre, tu és um instrumento. Deus está dizendo: repete a palavra que eu já te dei autoridade. Quando os seus filhos se afastarem e disserem que não vão mais servir a Deus, faça como Josué, vá para a porta da tua casa, deixa quem quiser te chamar de louco e diga: Satanás, se Baal é Deus, que os vizinhos sirvam quem ele quiser, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita a palavra que Deus já liberou a teu respeito. Pega na mão de alguém aí agora, pega. Segure a mão dessa pessoa e diga: repete que cresce, repete que cresce, repete que cresce, repete que cresce. Sabe o que eu estou vendo aqui? Uma tigela com uma massa de bolo, uma massa. E Deus está dizendo: como é que a massa cresce? Batendo, movimento repetido. Deus está dizendo: vai, repete que cresce, repete que cresce. Repete o movimento, repete a palavra. Você está proibido, você está proibida de, diante da circunstância de uma realidade contrária e desfavorável na sua vida, abrir a boca no meio da crise para dizer: eu não sei. Está proibido. Olha para quem está ao teu lado e diz: está proibido. Que mané, não sei, sabe sim. Você é um profeta do Eterno. Você é um embaixador do reino de Deus. Olhe para cá. Você tem a solução que as pessoas precisam. Olhe para mim, eu não vim pregar para uma cambada de perdidos, eu vim pregar para um povo que tem discernimento e mente de Cristo. Você é a pessoa que as outras pessoas procuram quando querem uma saída, quando querem uma solução, quando querem uma oração. Você está proibido este ano de ficar por aí dizendo: não sei, aí a conta está atrasada, o que vai fazer? Não sei, aí o armário está ficando vazio, o que vai fazer? Não sei, aí o outro está dizendo que saiu de casa, o que vai fazer? Não sei, a menina está dizendo que não quer mais ir para a igreja. Não sei, que não sabe o que. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, você sabe sim, e comece a profetizar e a liberar as palavras que Deus já disse ao teu respeito. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser três, você vai ministrar. Você vai repetir um versículo desatador que a palavra de Deus garante sobre nós. Esse versículo diz assim: vós tende a unção do santo e sabeis tudo. Vou repetir, bota na tela aí se puder. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Quando eu disser 3, você vai colocar a mão no ombro de alguém e você vai repetir esta palavra. Pode só colocar a frase para mim aqui na tela para ninguém se perder. Fica com a mão estendida, ô preguiça. Bora! Ai, Camila, mas é que eu estou cansada. Diabo não respeita teu cansaço. Então você também não vai respeitar alguns limites. Vai para cima. A gente consegue? Só escrever, não precisa achar o versículo próprio. Pronto, aí ó. Vós tendes a unção do santo, não é dos santos. É do santo. E sabeis? É um. Põe a mão no ombro dele ou dela, vai, calma, põe a mão. Deixa ele sentir o peso. Isso. 2, dá uma sacudida. 3, repete a palavra. Vós tendes a unção do santo e sabeis, você já tem tudo o que você precisa.
As soluções estão dentro da tua realidade. Usa o que você sabe, prega o que você sabe, ora o que você sabe, repete o que você sabe, anuncia o que você sabe. Faça como Ezequiel. Da conta eu não sei, mas do Senhor eu sei. Do vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu és poderoso para mudar qualquer realidade. E profetiza, repetindo a palavra que Ele já liberou para você. Camila, e o que isso tudo tem a ver com Marta e Maria? Porque os exegetas já estão murmurando em pensamento. Eu deixei para terminar aqui no texto que nós lemos inicialmente, porque Marta representa com muita especificidade aonde está o nosso erro. Temos possibilidade de agigantarmos a nossa fé, mas o nosso erro não é ter fé, ou melhor, não é falta de fé. A maior prova disso é que nós estamos aqui nessa noite, porque queremos de Deus Sua palavra para abastecer nossa semana, nosso ano, para nos dar direção. Amém ou não amém? Isso é fé. Isso é fé. Então Marta, eu comecei dizendo o quê? Ela é uma mulher de... Porém ela conjuga a fé no tempo errado. A fé de Marta é grande, mas ela é executada fora do tempo. E acerca da fé, para você começar a viver milagres, você precisa executá-la no tempo certo. Preste atenção. Por exemplo, obedecer a Deus. Obedecer a Deus não é só fazer o que Deus manda, mas é fazer o que Deus manda na hora que Ele está mandando. Isso é obedecer a Deus. Camila, quem te ensinou a obedecer a Deus? Minha mãe. Minha mãe dizia assim, vai lavar a louça. Se eu dissesse assim, já vou, ela dizia, já foi lavar a louça? Tô indo. Eu vi uma havaiana assim, e eu cresci na minha adolescência ouvindo minha mãe dizer, não é fazer o que eu mando, é fazer o que eu mando nada que eu estou mandando. Eu não sou tua nega, eu não sou tuas coleguinhas. E aí, meu irmão, tinha um discurso que não vai caber aqui. Na hora, quando eu conheci Deus, eu pensei, rapaz, se obedecer minha mãe é fazer as coisas na hora que Ele manda, imagina o crivo para obedecer a Deus. Então eu, quando conheci Deus, eu parecia aquelas crianças que você dá dinheiro, que ela é tão ativa, tão hiperativa às vezes, que você vai falar para ela o que tem que comprar, mas ela está com tanta vontade de ir na rua, que ela pega o dinheiro e sai correndo. Já viu isso acontecer? Você vai aonde? Eu vou lá comprar o que? Se eu não te falei o que ainda. Volta. Eu era assim com Deus, eu entrava no culto igual uma caçadora. O que é que o senhor quer? Eu entrava assim, o senhor quer o quê? Quer denunciar um pecado? Sabe que eu tenho coragem, eu estou aqui, né? Qualquer coisa, estamos aí. Eu era assim. Eu dizia assim, o que é? Tem uma mensagem para alguém, alguma decisão, alguma coisa? Ó, qualquer coisa, o senhor sabe. Diante de Deus. Era assim que eu entrava. E com isso, eu acho que Deus até tinha outras pessoas. Mas Ele me via assim no culto, dizendo, vambora, manda aí que eu já estou lá. Aí eu acho que Ele dizia, tá bom, vai. Só que quanto mais eu cumpria uma missão que Ele designava, mais fervorosa eu ficava para a próxima. Ao ponto que eu já não esperava mais chegar na igreja para execução de nada. Eu já vinha no caminho dizendo, aqui na rua, tu quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Ó, a fulana tá ali, a vizinha no portão, tem alguma coisa? Eu tô falando sério, eu ia no sacolão comprar alguma coisa, tô botando as verduras, o negócio dizia, quer entregar alguma coisa pro caixa? Quer falar alguma coisa com ele? Tá precisando? Diante de Deus. Tipo assim, tô aqui, hein? Era assim. Porque eu aprendi que obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Então, às vezes, você tem tudo o que precisa, mas perde o time. Por exemplo, você sabe o ônibus que precisa pegar para o seu trabalho, sabe a hora que ele passa. Se você chegar depois do horário, você pega? A mesma coisa é a execução de milagre. Tem time. Tem tempo. Quem aqui já viveu a triste situação
de Deus estar tocando no seu coração num culto, para dizer assim, ó, sai do teu lugar, vai lá e abraça fulana. E você nem sabe quem é fulana, nunca viu na vida. Aí, ó, olha os réus confessos. Vai lá e abraça fulana. Aí você acha que obedece a Deus. Aí você fica assim, claro que eu vou, Senhor. Fala aí, o que é que eu tenho que falar? Fala o que eu tenho que falar que eu vou. E Deus não fala o que você tem que falar. Deus só fala assim, levanta, vai lá e abraça fulana. Aí você achando que é super obediente, né? Vacilão. Você diz assim, eu vou, Senhor. Fala aí o que eu tenho que falar. Porque você não consegue se ver indo lá e dando só um abraço em que você não conhece. Você tem medo que a pessoa pense que você é. Não está pronto para ser profeta. Porque uma das características do profeta é que de vez em quando alguém vai dizer, rapaz, cuidado com fulano. Fulano é doido. Porque não, ele obedece, ele executa, ok? Aí daqui a pouco você vê Deus levantando alguém e indo lá abraçar aquela mesma pessoa. Quem já viveu isso? Olha aí, ó. Aquela mesma pessoa que ele estava te mandando lá atrás o tempo todo dizer, vai lá e abraça fulana, vai lá. Se é profeta, se você é profeta, o sentimento que você tem é de constrangimento. Mas se é covarde, o sentimento que você tem é de alegria. Ai, que alívio. Ai, o outro foi lá e fez. Deus está dizendo, tu é covarde. O profeta se constrange, o profeta diz, eita, era para eu ter feito isso. Deus falou comigo para fazer isso e eu não fiz, eu desobedeci. Por quê? Porque não é só fazer o que ele manda, mas é fazer o que ele manda. Por que você tem potencial para realização de milagres, mas você não está vivendo? Porque você faz tudo fora do time. Depois eu abraço, depois eu oro, está refogando o arroz, está refogando o arroz. Deus tem uma revelação quentinha para te entregar de uma coisa sobrenatural. O Espírito de Deus parece que entra pela janela igual um vento. Você sente um negócio que começa a adorar enquanto refoga o arroz. É o Espírito de Deus dizendo, vai para o quarto e dobra o joelho agora, porque eu tenho algo para te entregar. Aí você está queimando por dentro, mas está com medo do arroz queimar por fora. E diz assim, vou terminar de jogar água, fechar a tampa e ir para a oração. Nessa que tu joga água e fecha a tampa, você vai orar, já não é do mesmo jeito. Eu estou falando mentira, gente? Você vai buscar, já não é do mesmo jeito. Eu estou falando mentira, gente? Porque tem que fazer no tempo. Olha para quem está do teu lado e diz, é no tempo. Diga, é no tempo. O que é que tem aqui no texto que a gente leu? Duas verdades. E as duas são sobre tempo. Primeiro, Marta não falou para Jesus que Lázaro estava morto quando estava morto. Marta mandou mensagem para Jesus quando ele ainda estava enfermo. Ele recebe a mensagem quando Lázaro ainda estava vivo. Mas ele deixa o tempo passar de propósito. Ele diz, eu não vim e não fui. Eu me alegro, olha o que ele diz. Eu me alegro de que aqui eu não estivesse quando ele estava doente. Sabe o que é Jesus dizendo aqui? Eu dei tempo para acontecer o que tinha que acontecer. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, foi de propósito. Tem coisa na tua vida que tu diz, Deus, e você está doido para Deus descer hoje aqui e dizer, calma filhinho, e Deus está dizendo, foi de propósito. Deus, a fulana revelou o coração peludo, minha amizade acabou, por que o Senhor não falou antes? Deus disse, porque senão você ia depilar o coração dela, e eu queria que tu visse. Foi de propósito. Deus deixa alguns desdobramentos irem até o final. Para quê? Porque quando ele chegar, ele não quer dar solução paliativa, ele quer dar solução definitiva. Chega ele, depois que Lázaro já estava sepultado há 4 dias, Marta vai recebendo ele antes de entrar na porta da cidade, porque Marta é uma mulher de contatos. Irmãos, eu amo Marta. Marta é uma mulher de controle. Marta não tem celular, mas tem os contatos. Marta sabe quando Jesus está chegando antes dele chegar. Ela vai na direção dele antes dele chegar. Olha como é que ela recebe ele. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu creio tanto em ti que eu sei que o Senhor poderia ter impedido a morte do meu irmão. Amém ou não amém?
Só que ela tem uma fé verdadeira, mas que é conjugada no tempo errado. Olha como ela diz: se tu és. Marta crê tanto, que ela crê até no que não pode mais ser mudado. O que é isso? Se tu és ti. A chateação dela é isso aqui, ó. Se o Senhor tivesse feito antes, se o Senhor tivesse chegado aqui quando o Senhor recebeu o bilhete, isso aí não tinha acontecido. O que ela pensa? Que o que aconteceu antes não pode mais ser revertido porque ele chegou agora. Então veja, a fé de Marta é verdadeira, mas ela só quer executar essa fé no tempo errado. Onde ela executa a fé? No passado. Marta só manifesta a fé no tempo passado. Se tu estivesse a conjugação do passado. Sabe o que ela está dizendo? Eu queria que tu tivesse feito antes. Eu tinha fé se tu tivesse vindo antes. Eu te esperava antes. A minha expectativa era antes. E não leva mal não, eu vou falar. Tem gente que está aqui hoje que continua crendo em Deus para a salvação, mas não crê mais na reversão de uma circunstância, porque diz: a minha fé, Camila, eu gastei toda antes. Aí Jesus olha para ela e diz assim para ela: Marta, teu irmão há de ressuscitar. É uma palavra de vida, sim ou não? Sim ou não, gente? O menino está morto e Jesus está dizendo: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Olha o que Marta faz. Ela dá um salto do passado e vai direto. Já percebeu que Marta consegue transitar em fé no passado, consegue transitar em fé no futuro, só não consegue transitar no único lugar que a fé funciona? Ele chega, ela diz: se tu estivesse. E tem gente aqui que não perdeu, o nome continua escrito no livro da vida, mas no relacionamento com Deus já não crê mais em muita coisa, porque diz: isso aí só tinha acontecido se o Senhor tivesse deixado a minha faculdade lá acontecer. Isso aí agora só estava diferente se eu não tivesse tido aquele filho fora do casamento. Agora já era. Tem pessoas aqui que estão dizendo: isso aí foi naquela época que eu ia ser ordenado. Agora, depois de tudo que eu passei, não quero mais unção pastoral nenhuma. E o Senhor está dizendo: eu vejo você pegando a fé do que eu quero fazer no presente e estocando tudo no passado. Só que deixa eu te falar, fé pode ser grande, mas no passado não faz nada. E no futuro também não. Porque a única maneira de eu me projetar no futuro é preparando ele no futuro. O futuro sempre me vence. A única maneira de eu ter poder de determinar sobre o futuro é planejando ele no presente, é determinando sobre ele no presente, é construindo ele no presente. Jesus olha para ela depois dela dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz para ela: teu irmão vai ressuscitar. Olha isso, teu irmão vai ressuscitar. Ela pega a palavra e vai direto para o futuro. Eu sei. Sabe o que isso significa no grego? Eu creio. Então diga para mim, tem fé ou não tem? Mas está sendo conjugada no tempo errado. Quem sabe estalar o dedo, olha para alguém e diga: tem um tempo, tem um tempo. Bora, minha filha, tem um tempo. Ei, se liga no tempo. Se liga no tempo. Sai do passado, sai do futuro e entra no tempo que Deus te deu para viver hoje aqui. Ei, o tempo é presente. Já percebeu que passado chamamos de passado, o que passou. Futuro, o que ainda vai acontecer. O único que tem um nome diferente é o presente, porque é uma dádiva, é uma bênção. Para de dizer não tenho nada. Você tem o hoje, você tem aqui, você tem agora. Aí ele diz: teu irmão vai ressuscitar. Ela dá um pulo para o futuro e diz: eu sei, naquele grande dia. Aí Jesus, que pode conjugar a sua própria vida no passado, presente e futuro, vai olhar para Marta. Se ele quisesse, ele poderia dizer assim: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Se ele quisesse, ele poderia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, se ele quisesse, ele poderia. Sim ou não? Se ele quisesse, também poderia conjugar no futuro como evidência do Calvário. Marta, eu serei a ressurreição e a vida, anunciando a ressurreição do seu povo. Ele poderia transitar no passado e no futuro. Ele transita onde quer. Como disse João, ele é o mesmo ontem. Só que ele vai respeitar o quê? O único tempo que Marta tem. Marta não tem futuro. Entenda quando eu digo não tem futuro. Não tem poder sobre o que está para acontecer. Marta também não tem poder para mudar o que já aconteceu. Ele poderia
entrar no passado. Ele poderia brincar no futuro, mas ele respeita o tempo dela, e o único tempo que ela tem é o... Ele não conjuga eu fui, também não diz eu serei. Ele olha para ela e diz: Marta, Ele conjuga no presente: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele está dizendo para ela? Marta, eu não vim há 4 dias atrás, e também não tem problema se eu chegasse 4 dias depois. Olha o que ele está dizendo: o que eu não fiz antes não me impede em nada o que eu vou fazer agora. Que é para quem está com a mente lá no passado começar a entender que nada do que ele permitiu acontecer ou não interviu para acontecer vai atrapalhar o que ele está para fazer agora. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: sabe o que? Não importa o que você esperou que eu fizesse em dezembro, mas não fiz. Por quê? Porque o tempo não é seu, é meu. Você fica travado, mas eu não fico. O que isso significa? Ele está dizendo: sai da ansiedade do futuro, sai da prisão do passado, entre em 2023 dizendo: esse é o meu ano. Esse é o meu ano. Esse é o ano que Deus me deu para viver o sobrenatural, e nada do que aconteceu vai me impedir de viver o que Deus quer que aconteça. Eu vou viver o presente, eu vou viver o presente, eu vou viver o agora. Eu vou glorificar esta noite como nunca, eu vou celebrar como nunca, eu vou fazer uma oração orando pelo pão de cada dia. Tira essa mente do passado. Que perturbação. Olha para alguém e diz assim para essa pessoa: acaba com isso. Não, tá fraco, tá fraco. Olha para ela e diz: acaba com isso. Ah, se eu tivesse terminado a faculdade. Ah, se eu tivesse conseguido tirar a carteira de habilitação. Ah, se eu tivesse conseguido mudar de casa. Ah, se eu não morasse no aluguel. Ah, se, acaba com isso, menino. Você está pegando uma fé que é poderosa para viver coisas extraordinárias hoje, está colocando ela num lugar que ela não funciona no passado. Para também com essa ansiedade do futuro.